Eu estava dizendo agora há pouco ao ministro Éder que hoje eu desejo pregar sobre, na minha modesta opinião, uma das mais lindas orações da palavra de Deus. A oração de Daniel, contida no capítulo 2, versos 20 a 23. Vamos em pé fazer a leitura da palavra de Deus. O texto bíblico será projetado e eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos, como um grande coro, lendo, recitar a oração do profeta Daniel, depois de ter visto a graça de Deus sobre a sua vida, concedendo-lhe uma grande vitória na Babilônia. Juntos, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém. Pode aceitar. O jovem Daniel esteve na sua caminhada envolvido com momentos decisivos para a história dos judeus em sua época. E a época dele é aquela em que em Judá reinou Jeoaquim. Alguns desses momentos entristecedores. Nesse contexto em que o poderoso império da Babilônia, sob ordem do seu rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, capital do reino de Judá, Daniel experimentou uma tristeza imensa. Viu o seu povo perder a soberania ao ser cooptado pela Babilônia. Viu a Babilônia se apossar de boa parte do patrimônio que era significativo não apenas do ponto de vista econômico, mas também religioso e cultural do seu povo. Viu a sua família distanciar-se dele porque ele foi levado cativo à Babilônia. Ele se viu num reino distante em que costumes rejeitados por ele eram impostos ao povo judeu. Ele precisou lidar, irmãos, com uma nova vida em que muitas perdas e grandes tristezas foram a tônica. Ele destacou-se nesse contexto. Ao chegar à corte da Babilônia, foi separado entre os mais preparados jovens daqueles dias. Jovens de amplo conhecimento científico, jovens versados nas letras e nas artes, jovens capazes de administrar bem aquilo que lhes era confiado. Ele destacou-se entre os sábios e os estudiosos que eram selecionados pelo supersticioso rei Nabucodonosor. A palavra de Deus nos fala desse homem que é apresentado na história. Irmãos, quando eu estudei história na universidade, lembro-me que quando estudei história da antiguidade, tive acesso a documentos que comprovam a existência desse reinado, o reinado de Nabucodonosor, num período em que a Babilônia foi alçada à condição de mais forte império da antiguidade oriental. Então nós não estamos falando daquilo que a história desconheça. A história tem confirmado absolutamente tudo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos revela. A Bíblia é um livro também que contém história e é um livro fidelíssimo àquilo que aconteceu entre os povos antigos. Nabucodonosor e o reino da Babilônia estão nos manuais de história
E tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de Nabucodonosor também é dito nesses manuais. A sua influência, o seu poder e o alcance desse império. Pois bem, o corpo acadêmico de Nabucodonosor gozava de muitos privilégios. E o texto bíblico narra isso no capítulo 1. Eles estavam à disposição do rei como uma espécie de conselho consultivo, científico e cultural. Mas gozavam de grandes privilégios por isso. Comiam, como dizemos, do bom e do melhor. Eram protegidos pelo rei e tinham acesso ao rei, que discutia com essa câmara consultiva as questões mais delicadas do rei e do reino dele. É claro, irmãos, que sabemos, grandes privilégios sempre implicam em grandes responsabilidades. Então, havia muitos privilégios para essas pessoas. Daniel e seus amigos judeus, citados pela palavra de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, também gozavam de privilégios, mas eles tinham que lidar com grandes exigências do rei. O rei esperava proezas dessas pessoas, os sábios, cientistas, professores, gente que era considerada iluminada por ele. Sendo desapontado, o rei não trataria essas pessoas de modo perdulário. E foi o que aconteceu. O texto bíblico narra que Nabucodonosor se viu diante de um sonho que o incomodou, que o perturbou. A palavra de Deus diz, a partir do capítulo 2, no verso 1, que o espírito de Nabucodonosor se perturbou com um determinado sonho, a ponto de perder o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para interpretarem esse sonho. A palavra de Deus apresenta a crise que se instalou entre esses sábios, entre esses entendidos. Eles então passaram a argumentar ao rei: o que nos pede está longe do nosso alcance, porque não existe homem sábio que possa descobrir a interpretação de um sonho que se deu no seu sono e que o Senhor não compartilhou com pessoa alguma. Meus irmãos, a questão complicadíssima estava posta. Os sábios dizendo que não era possível interpretar o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor dizendo que caso eles, que eram muito bem tratados, não pudessem interpretar os sonhos, eles seriam tidos como charlatães, como mentirosos, como mercenários, e seriam mortos. E a palavra de um rei da Babilônia não voltaria atrás. Ou haveria interpretação, ou haveria a execução de toda aquela classe considerada classe de sábios, doutos, ilustrados. Irmãos, Daniel se destaca aqui. A sabedoria e o poder que Deus lhe permitiu alcançar. E que Daniel sempre transferiu para o Senhor. Mostram-nos que Daniel, ao confiar num Deus que é eterno, perfeito e bom, foi capaz de alcançar uma grande vitória nesse cenário tão perturbador. Esse Deus, o Deus de Daniel, a quem esta igreja ama e serve, é universal. Cremos que Ele é a razão de todas as coisas que estão à nossa volta. Fico aqui lembrando quando Jesus, em Mateus 5, verso 45, diz que esse Deus, o nosso Pai, faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Todas as pessoas, inclusive aquelas que não o reconhecem como Deus, inclusive aquelas que tristemente olham para si e dizem: não há um Criador para mim, são abençoadas pelo sol, que a todos ilumina, que a todos aquece, pela chuva que permite haver bons ares para respirarmos, todos nós termos o alimento que só existe porque a chuva dada pelo Senhor cai sobre a terra. Lembro-me também
de João, no capítulo 1, verso 9, quando ele diz que a luz que vem do alto é aquela que ilumina o mundo, ilumina a todo homem. A isso chamamos de graça comum. Um Deus amoroso que se importa com a sua criação e concede a chuva, o sol, concede a sua graça que sustenta a vida. Daniel, ao olhar para o Senhor, entendeu que Deus poderia abençoar toda a Babilônia e vidas que estavam correndo risco de morte. E ele mesmo, por isso ele recorreu a Deus, sabendo que a sabedoria, a inteligência e a força, assim como todos os recursos que temos em nossas mãos, vêm de Deus, portanto devem nos levar ao louvor e à gratidão ao Deus eterno. Querido irmão Ned, formando em direito, eu não tenho dúvida de que o irmão, assim como Daniel, reconhece que toda sabedoria que o irmão acessa, toda inteligência que o irmão possui, toda força que há em seu ser, vem do Senhor. Daniel, ao orar ao Senhor pedindo que ele, e somente ele como Deus poderia fazer isso, que ele lhe iluminasse, revelasse o sonho do rei. E foi o que aconteceu. Antes de falar ao rei da interpretação do seu sonho, chegamos a essa oração que lemos, quando Daniel começa a agradecer a Deus, dizendo: o Senhor é bendito, o Senhor é quem faz tudo, das tuas mãos vem toda sabedoria, todo poder, toda força, toda inteligência. Senhor, a ti eu rendo graças e louvor, porque o Senhor me deu sabedoria, inteligência e poder, para que eu pudesse decifrar o enigma do rei Nabucodonosor. Ned, meu irmão, como é agradável olhar para nós, criados por Deus, reconhecendo aquilo que Ele nos tem dado de graça, dado por favor. E aquilo que Ele tem feito porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. E poder agradecer a Ele, o Deus eterno. Esta é uma noite em que todos nós, inclusive o nosso irmão Ned, ao lado da sua esposa e da sua filha, e demais familiares, podemos dizer: Senhor, a ti damos graças. Gratidão ao Deus eterno, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. E o que é sabedoria, irmãos? Sabedoria e inteligência não são sinônimos. A sabedoria é antônimo da loucura. Há pessoas que escolhem caminhos loucos para a vida. Tomam decisões equivocadas, utilizam-se de meios questionáveis para chegar a fins tenebrosos, reprováveis. Então, sabedoria é antônimo de loucura. Quando falamos que a sabedoria vem de Deus, estamos dizendo que Deus nos permite não viver loucamente. O antônimo de inteligência é ignorância. O antônimo de inteligência é a falta de conhecimento. Uma pessoa, irmãos, pode, em algum campo do saber, ser identificada como ignorante, mas ainda assim pode ser uma pessoa muito sábia. Ao olharmos para a sua vida, o que ela tem feito de si mesma e os caminhos que tem trilhado, podemos dizer: é uma pessoa que escolheu os melhores meios para alcançar os mais excelentes fins. Essa é uma capacidade que vem de Deus, que é a fonte de toda sabedoria. Pois bem, nessa oração, Daniel está dizendo: do Senhor vem sabedoria e inteligência. Ned, meu irmão, do Senhor vem toda a sabedoria que podemos acessar, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. Lembro-me do livro de Jó, no capítulo 28, destaco 4 versículos. Versículos 20 e 21 de Jó 28. A pergunta é: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. De onde é que vem a sabedoria? Nós, seres humanos, nos surpreendemos com a nossa capacidade de fazer e de dizer bobagens. Eu me surpreendo, irmãos. Como eu, tendo ao longo de uma vida inteira
tido acesso à palavra de Deus, ainda sou capaz de pecar contra o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que a nós, sem o auxílio de Deus, a sabedoria está inacessível, encoberta. Agora vejam os versos 27 e 28. Então viu ele a sabedoria e a manifestou. Deus nos apresenta a sabedoria, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Toda a sabedoria vem do Senhor. Aliás, o sábio Salomão, que a história também reconhece sua existência e seu poder, no seu belo livro, inspirado, Provérbios 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio, é a origem, é a raiz, é o fundamento da sabedoria. Somente os loucos, aqueles que não são sábios, aqueles que não valorizam a vida, aqueles que desprezam Deus, aqueles que são inconsequentes, somente esses, os loucos, desprezam a sabedoria que vem de Deus e o ensino que Ele nos dá. Ser sábio, cultivar valores positivos, faz toda a diferença no viver, especialmente na carreira daquele que, estudando direito, se propõe a advogar ou não. Nessa carreira, de como faz diferença a busca da sabedoria que vem de Deus. E esta igreja é uma igreja composta de muitos irmãos, advogados, juízes, promotores, e esses irmãos humildemente reconhecem que necessitam da sabedoria que vem de Deus. Irmãos, na família, nas relações sociais, mas também no exercício da vocação, da profissão, é necessário receber sabedoria daquele que tem todas as coisas em suas mãos, que pode nos ajudar a compreender com clareza todas as coisas. Na sua oração, Daniel diz: dele é a sabedoria. Mais à frente, no verso 21, ele diz: é Deus quem dá sabedoria aos sábios. Por quê? Verso 22. Porque se alguém que conhece o que nos é escondido, aquilo que é profundo, é Deus. Deus conhece quem está em trevas. É com Deus que mora a luz. Meus irmãos, um desconhecido resumiu a sabedoria de Deus da seguinte forma: Deus é bondoso demais para ter ímpetos de crueldade, sábio demais para errar e profundo demais para se explicar. Imagine você, se você tivesse que compreender tudo que está na mente de Deus, seria uma causa perdida para você. Não é possível que o Deus eterno possa comunicar a mim, ser humano, que vive algumas décadas nesse mundo imperfeito, tudo que está na mente dele. Eu não suportaria, você não suportaria. Compreender a mente de Deus com detalhes não é tarefa para nós, irmãos. Nós sabemos muito acerca dos planos dele, e ele bondosamente nos revela por meio da sua bendita palavra. Mas, irmãos, Deus é sábio demais para errar. E às vezes há pessoas que acreditam que ele errou. E ele é profundo demais para se explicar. Eu sei, as pessoas às vezes, de modo superficial, capitaneadas pelo senso comum, dizem: se Deus existe, ele é bom, porque há tanta miséria no mundo. Essa é a pergunta mais imatura do ponto de vista espiritual que pode existir. A pessoa que pergunta isso é a resposta, porque ela é má, assim como um monte de gente nesse mundo é má. Porque alimento há para todos. Quem concentra os alimentos para um grupo e não permite que o alimento chegue para outro grupo não é Deus, isso é escolha do ser humano. Quando nós falamos da pobreza, irmãos, nós falamos de gente preguiçosa, nós falamos de gente que está colhendo as consequências do seu vício, nós falamos de gente que foi prejudicada, que foi injustiçada. Então, meus irmãos, precisamos convidar as pessoas a que rompam com as teias do senso comum e façam um esforço, um pequeno esforço, e elas entenderão que não é correto
se referir a Deus como um Deus injusto se temos um mundo em que há tantos recursos à nossa disposição? O que fazemos desses recursos? Isso denuncia a nossa miséria. Isso denuncia a nossa pecaminosidade. Isso denuncia a precariedade da mente humana. Nessa noite nós queremos aqui com muita alegria e convicção dizer: toda sabedoria vem de Deus. Por isso somos gratos ao Deus eterno. Em segundo lugar, nós somos gratos ao Deus eterno e concordamos com Daniel nisso, porque Ele é a origem de toda inteligência. Jesus Cristo, olhando para os seus apóstolos que caminharam com Ele por longos 3 anos, disse: calma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na língua grega está no auristo, mas na língua portuguesa, irmãos, é fácil entender o que Jesus está dizendo. A tradução é muito boa. Há um artigo definido. Jesus diz: eu sou a verdade. E eu sei, irmãos, que esse mundo rejeita essa declaração. Esse mundo acredita que só existe uma verdade, que a verdade não existe. Que só há uma certeza, a inexistência da certeza. Mas, irmãos, ainda podemos e devemos dizer que a verdade existe sim. Existe um Deus que declara-se como a fonte da verdade. Ele é a origem de toda inteligência. A capacidade de conhecer, entender a verdade, nasce daquele que pode dizer: eu sou a verdade. Jesus jamais deixou um interlocutor sem resposta. Jesus jamais foi apanhado em contradição. Jesus é a mente mais brilhante que a história tem conhecido. Meus irmãos, existe sim uma origem na inteligência. A origem está em Deus. Apegue-se a Ele e você estará livre para cultivar a inteligência humana. A inteligência humana, irmãos, é reflexo da prodigiosa mente de Deus. A ciência é dádiva de Deus. Outro dia eu estava lendo um pequeno artigo sobre a história do Prêmio Nobel ou Nobel da Paz. E alguns outros da física e de ramos da ciência. Irmãos, é impressionante como a maioria é composta de gente temente a Deus. Como é estranho, irmãos, no mundo em que a universidade nasceu ao lado da igreja, que exista uma parcela na universidade que diga que a igreja é sinônimo de ignorância. Algumas das mentes mais brilhantes que o mundo tem conhecido têm sido mentes que se dobram humildemente diante de Deus, dizendo que Deus é grande. Meus irmãos queridos, eu quero lançar mão das palavras de John Newton, grande pregador protestante. John Newton disse assim: eu atribuirei todas as aparentes incoerências da Bíblia à minha própria ignorância. Quando eu era estudante de história, um colega estava na aula de filosofia falando sobre o amor. Então ele disse assim: como disse Renato Russo, cantando com Legião Urbana, os mais novos talvez não saibam o que é Legião Urbana. Mas, irmãos, quando eu era adolescente, era o que a gente cantava. E os evangélicos ainda tinham a banda catedral, que acusavam ser Legião Urbana Gospel. Seja lá o que for, o nosso ministro Éder resolve esse problema. E aí o colega levantou e disse assim: como dizia Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. E eu ri como vocês riram. E eu era amigo dele, eu disse: colega, ele já faleceu inclusive, colega, honestidade acadêmica. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, é quem diz tudo isso. Renato Russo provou ter inteligência ao admitir que o mais lindo poema sobre o amor está na Bíblia Sagrada. Só um pouquinho de honestidade acadêmica. Então, a reação dele foi: na Bíblia? Eu disse: camarada, você é estudante de história e não lê o mais importante documento da história, que é a Bíblia? Tenha paciência. E aí a turma riu. Depois eu disse: olha, eu estou brincando, eu sou amigo do colega, mas, gente,
Quanta ignorância! Vocês ficam por aí ouvindo Legião Urbana, e eu não estou condenando, a música é boa, e não sabem que Legião Urbana está cantando Bíblia Sagrada. Resolvam o problema de vocês. A minha Bíblia, que eu creio que é a palavra de Deus inerrante, é quem diz tudo isso. Renato Russo só prova que é inteligente ao cantar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu atribuo tudo aquilo que eu não compreendo a Bíblia à minha ignorância. Mas como nós temos gente nos nossos dias que se porta como doutor em Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia uma vez. Outro dia, eu estava ouvindo alguém falando de um político que disse, tal coisa é bíblico. Não era bíblico coisa nenhuma, não está na Bíblia. Irmãos, o cinismo do nosso tempo é esse. As pessoas são filósofos de WhatsApp. São sociólogos de Facebook. Irmãos, são físicos e químicos do Instagram. Todo mundo, irmãos, já fez PhD em todos os ramos da ciência nas redes sociais, que acessam por 1 hora durante cada dia. Irmãos, é preciso mais humildade a partir de mim. A origem da inteligência está naquele que nos fez a sua imagem e semelhança e que mente prodigiosa é a mente de Deus. Meus irmãos, como ele arrumou esse universo, no qual nós somos quase nada. Ned, meu irmão, toda inteligência vem do Senhor. Nós damos graças a Deus pela capacidade de estudar, pela capacidade de compreender o conteúdo, pela capacidade de ser aprovado nos exames dos mestres que te acompanharam. Hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque concedeu inteligência ao nosso irmão. Finalmente, irmãos, depois que Daniel ora dizendo, Senhor, toda sabedoria vem de ti, toda inteligência vem do Senhor. Ele diz, Senhor, toda força vem de ti. Irmãos, vejam as declarações que, a meu ver, são consoladoras. Verso 21, Deus muda tempo e estações. Fiquem tranquilos. Apesar de toda a desordem que o homem tem provocado nesse mundo, Deus tem permitido a mudança do tempo e das estações. Há quem goste do frio, há quem goste do calor. E veja o que a palavra de Deus diz. Quem remove reis e estabelece reis é o Senhor. Todos eles são alçados ao poder e são retirados ao poder com a permissão do Senhor. Todos eles, por mais bem intencionados que sejam, são pequenos, são contraditórios e têm um tempo de vida limitado, eles morrem. A minha mãe, irmãos, nasceu na mesma cidade em que eu nasci, Valença, no sul da Bahia. Mas o local em que a minha mãe nasceu cresceu muito e hoje é a cidade de Tancredo Neves. Interessante. A cidade baiana cujo nome é de um presidente mineiro. Presidente Tancredo Neves. E sempre que eu ouço sobre a história, eu fico lembrando de Tancredo Neves. E lembro que quando criança, muita gente se animou, se alegrou quando Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil. O resto da história vocês sabem. Ele, infelizmente, foi acometido de uma enfermidade fatal que lhe tirou a vida antes que ele pudesse exercer a presidência. A legislação à época conferiu ao presidente Tancredo Neves a oportunidade de presidir a nação. Mas, irmãos, ele não pôde executar aquilo que lhe foi permitido. No fundo, irmãos, quem remove e quem estabelece reis, autoridades, inclusive da igreja, é o Senhor. Daniel continua dizendo no verso 23, Senhor, eu te rendo graças e te louvo, porque não vem de mim a sabedoria. A sabedoria veio do Senhor, para que eu pudesse compreender e decifrar o dilema do rei. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu poder, me deu força. Vem do Senhor. Irmãos, a nossa vida não teria sido preservada se Deus não fosse bondoso. Ele nos criou e nos tem preservado. Creiam no poder daquele que criou e que a todos sustenta. Agostinho,
Bispo de Hipona disse: Deus é bom, Deus não se torna maior se você o reverencia, porque Ele é Deus. Ele não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve. O poder vem dele. Certo jovem estudante universitário de medicina foi mantido numa universidade pública pelos esforços de sua mãe, diarista, e seu pai, funcionário da limpeza pública do seu município. Filho único, muito amado, menino dedicado aos estudos. Estudou na mesma escola pública por toda uma vida e se destacou. Menino sério, menino honrado, menino esforçado. E os pais, ao verem um filho aprovado, deram a vida, venderam a bicicleta. Nos finais de semana, passaram a vender quitandas. Meus irmãos, a história é linda. Quando esse menino foi receber o diploma, na sua colação de grau, ao receber o diploma, ele já havia pedido autorização ao reitor, o reitor autorizou com muita sensibilidade, e ele pegou o microfone e disse: meus prezados colegas, professores, todos que aqui estão, me permitam fazer justiça. Esse diploma não me pertence, pertence aos meus pais. Eu quero chamar meu pai e minha mãe aqui à frente, porque pertence aos dois. Eu só tive coragem de encarar o desafio deste curso porque eles me encorajaram o tempo todo. Eu só pude comprar equipamentos e livros porque eles deram tudo o que tinha. A minha força vem deles. Eu cheguei aqui porque meu pai e minha mãe são as pessoas mais resolutas, mais destemidas, mais perspicazes, mais perseverantes que eu conheço. E toda aquela audiência aplaudiu os pais. E o menino disse: pai e mãe, venham à frente. O curso eu fiz, mas o diploma pertence a vocês. Meus irmãos, Deus permita que todos nós, a começar em mim, sejamos tomados de humildade a ponto de reconhecermos, Senhor, a sabedoria que temos tido tantas vezes e que permite que pessoas, por vezes, nos elogiem. A inteligência que nos permite contribuir para que o nosso povo seja assistido em suas necessidades, para que esse mundo seja um pouco melhor. A força que temos tido para não desistirmos em meio às lutas vem do Senhor, pertence ao Senhor. Toda sabedoria, toda inteligência e toda força. O Ned, que é pai, que é esposo, que precisou trabalhar e estudar ao mesmo tempo e ensaiar muitas vezes, porque o ministro Éder não dá descanso, só teve forças para chegar aqui, porque Deus tem dado forças. Quem conhece o Ned, e eu já o conheço o bastante para dizer isso, sabe que é um irmão piedoso, é um irmão crente no Senhor. Eu não precisei te perguntar, Ned, se você concorda com isso. Pelo seu testemunho eu sei que você concorda. Toda sabedoria, toda inteligência e toda força que há em sua vida vem do Senhor. Por isso nós nos juntamos a você com muita alegria para dizer: ao Deus eterno somos gratos. O culto de louvor a Deus é uma oportunidade para publicarmos a nossa gratidão ao Senhor, aquele que nos concede sabedoria, inteligência e força. Deus seja louvado.